Now where's he going? Here he comes. Hey, Kane, come on out. There must be an easier way to make a living than this. Quit squawking. What's the matter with him? He's going to overshoot the field. Chemical has a powerful kick. Do you think the motor will stand it? It's the strongest motor ever built, and the fastest. Thanks to your scientific knowledge. I am satisfactory as a valet, too? Perfectly. It was a lucky day for me when I rescued you from that native in Singapore. He tried to kill me because I am a Korean. You shall never be sorry you saved my life. You've repaid me many times by your faithful service, Cato. Thank you, Mr. Britt. Well, have you tried the new horn? Listen. Sounds like the giant green hornet we encountered in Africa. Everything about this car is most unusual. You're right. It was all built here in secret. When I spring it on the world... Everybody will be most surprised. Yeah, and it'll prove to that skeptical old dad of mine that I'm not just a playboy. Uh-oh. We've got to leave. Axford will be looking all around for us. Breakfast is ready. Breakfast, is it? Suffering snakes. Here it is after 10 o'clock, and Britt Reed, boss of a metropolitan newspaper, is not out of bed yet. Morning, Michael. Breakfast ready? Why didn't you call me? Call you? Sure, I've been knocking at your door for hours. Michael, my father originally hired you as a reporter. Yes, sir. Somehow you became my bodyguard? Yes, sir. And under the circumstances, do you think it's right to try to wreck my father's building by breaking down the doors? Go on with you. That's no way to treat an old cop like me. Havia um silêncio muito grande por parte da proprietária, a gente não sabia assim mais ou menos que na verdade o que ela queria era realmente fosse demolida, interesse dela, na propriedade, né, tá certo, direito do cidadão. E havia aquele impasse entre os órgãos da administração que não conseguiam definir o valor daquele patrimônio, não conseguiam destrancar essa burocracia toda desse processo de tombamento, né, cara. Aí a proprietária pede a demolição, isso, se eu não me engano, é início de 91. Agosto de 91. E aí ela é negada. Que eu não tiro a razão dela, ela não tinha fonte de renda, a única fonte de renda dela era o cinema. E o cinema estava meio capenga, né? Já estávamos vivendo a época em que os cinemas de rua estavam sendo fechados. O prédio do Ópera ficava numa esquina extremamente nobre, né? E quem sabe da história dele sabe que ele já tinha pegado fogo, enfim. Ele tem uma história de perdas e de reconstrução, né?
E isso também chamou as pessoas a se unirem para manter o prédio. Na verdade, nós já tínhamos um processo de entendimento e conversação com os proprietários sobre mecanismos e formas que existiam, e nada que a gente fez foi inventar, não inventamos nada de novo. Existiam por parte de diversos órgãos federais, estaduais, utilizados inclusive em outros municípios, menores que Caxias, Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, Pelotas, Rio Grande, Rio Pardo, municípios, e a Grande Porto Alegre também é muito farta nesse sentido, mecanismos de estímulo, incentivo e viabilização do patrimônio histórico. Para ser bem claro, nunca, em nenhum momento, citamos que haveria prejuízo do proprietário. Porque o patrimônio histórico ele tem que ser entendido, e é uma questão pessoal, essa é minha pessoal, nós não podemos tirar o patrimônio de uma pessoa e não retribuí-la no que é, às vezes, nós achamos que isso é público, pode ser público o que foi construído, mas tem iniciativa privada e a Constituição já preza isso, o direito à propriedade privada. E a partir dali havia uma sistematização de matérias, a gente acompanhando muito de perto, porque começou a se revelar assim de grande importância, principalmente para pessoas com mais idade que tinham já vivenciado outras fases, né, o tempo do Cine Apolo, depois da destruição, a reconstrução, enfim, os grandes espetáculos que ocorreram na casa. Então esse envolvimento foi crescendo, não só sob o ponto de vista jornalístico, profissional, mas também despertando assim, um certo relacionamento de apego, né, cara? De não querer realmente que aquilo ali desaparecesse, porque, embora estivesse num estado precário já desde então, né, já paredes sujas, descascadas, o interior não muito bem preservado, inclusive, mas ainda assim estava de pé, estava firme, e era ainda o tempo glorioso e ao mesmo tempo já no final dos cinemas de rua, né, cara? Então a gente encampou essa briga. Na época eu estava como editor do Caderno de Cultura do jornal Folha de Hoje, e uma das repórteres que trabalhavam comigo estava bem mais à linha de frente do que eu, mas de qualquer maneira a gente estava envolvido, discutia muito, conversava muito, procurava descobrir alguns outros ganchos, né, cara, para tentar dimensionar isto para a comunidade. E conseguiram, mas deu para ver que o prefeito era o que menos falava naquela época. Ficou quietinho, quietinho, quietinho. Estranho, né? Porque o pessoal aí, os prefeitos, sempre gostam muito de falar, de, né, discursar. Mas a gente é fina, ele. Conheço, não? Pra mim foi o melhor prefeito que teve para Caxias do Sul naquele mandato ali. Pra mim não teve prefeito melhor que ele. This is sure a sweet little job. How'd you like to be giving out airplanes? Never mind a plane, lady. Take two. He had to do something for the Countess. He cracked hers up. Yeah, that's the crazy part about it. Captain Dayton, as a rule, doesn't crack up ships. Let him know the plane's ready, will you? Okay, you take care of the spark plugs, and I will give your regards to the Countess. You do that, Gaston. Aí o conselho discutiu o assunto e tentou que fosse feito o tombamento. O tombamento não retira a propriedade, mas tem uma limitação sobre o direito de propriedade. Chegamos a criar o Estatuto da Fundação Ópera. Existe o estatuto feito, foi feito na SIC, com jurista, com todos os documentos feitos, a forma de rateio de pagamentos ao proprietário, tudo foi muito... Demoramos praticamente quase um ano, toda a documentação. Quando tudo estava pronto, nos surpreenderam com um pedido de demolição. Então, o que eu acho assim que a cidade também, ela passou de um estágio da sua fundação de pobreza, como é toda a região, né? Uma cultura camponesa fundada na pobreza, passa para um estágio desenvolvimentista muito rapidamente, sem um processo civilizatório ali, né? Ou seja, aí voltamos um pouco para trás. O que representa um bem, uma coisa antiga, Bom, é o desenvolvimento que tem a própria cidade, não? Tu vê um povo que talvez não existia na ocasião, assim, mais interessado nas questões simbólicas da cidade, né? Depois vai passear para ver o patrimônio
em outros países. Não? Então, é isso aí. Escondemos por aqui, mas fazemos o dinheiro e vamos passear para ver o patrimônio bem preservado em outro lugar. Poucas referências da memória, e modernas também, né, vão sendo construídas. Esse diálogo quase não existe. Então, tu vai projetando assim uma cidade imaginária que não existe mais, né? E quando tu vê, tu está deslocado, né? Às vezes, quando tu vê, tu está condenado a viver num lugar que tu já não te identifica mais. A gente está destruindo tudo, eu acho, sabe? Não vai... Eu sou um exilado aqui, eu acho que vou ter que ir embora. Não vai, fica aqui, fica. Não vai, fica, por favor, fica, Zé, fica. Pela tua mãe, pela tua nona, por nós, da Itália. Aqui, fica. Por favor, não vai, fica aqui, fica com a gente. Caxias precisa de ti para lutar contra toda essa gente que quer acabar com o nosso patrimônio. Fica. Vai ficar? Tá bom. Pelo menos até a gente terminar o filme. Obrigado. Me emociono com essas coisas. Desculpa. Podia chorar no filme. Perdão. Aí me caiu a ficha, né? Tem o traçado urbano, né, que é retilíneo no centro. Tudo bem. Mas cadê os marcos da cidade, entendeu? A preservação e a transformação de um bem tem dois vieses já. Uma é a transformação da indústria cultural de massa, que é essa palavra que me dá arrepios, que é a revitalização. Porque parece que o patrimônio preservado, e do jeito que ele está morto. Ele não está morto. A preservação serve apenas quando ela tiver um fim financeiro, porque na minha concepção não. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente diz vamos preservar, mas temos que fazer algo que dê lucro, então se alguma coisa não der lucro, vai ser destruído. Então tem que ter uma quantidade aí de, digamos assim, uma significativa quantidade de características valorativas. Nós, então, assim, naquele momento, apesar de termos tido todas as tratativas, temos as tratativas documentadas, entramos na justiça, assim, amparados pelo SFAM de Porto Alegre, que é o órgão federal de patrimônio, que quis intervir e que achou que o melhor caminho era que uma entidade de Caxias, né, poderia ser qualquer pessoa, mas achamos que a entidade, por ter uma postura muito clara, entrasse na justiça. Então fomos forçados a entrar no fórum com uma ação de preservação do patrimônio público, aí sim com esta linguagem, de que não poderia ser tocado até que se levantasse outras questões. Foi uma medida muito dura, criou um rompimento, mas a informação que tínhamos é que se fosse expedido o alvará de demolição, imediatamente seria demolido. Então foi realmente uma posição muito dura, mas necessária naquele momento. Eu vou te contar uma história que não tem nada a ver, mas acho que é um pouco o símbolo, né, da nossa tosquice, nossa rica tosquice, né? Um escultor amigo meu, uma vez, alguém fez chegar uma escultura dele até um ícone aqui da cidade, um empresário. Era uma maçã feita em basalto vermelho. Linda. Uma peça moderna, assim, né? E o comentário que esse grande industrialista fez, ele disse: tu acha que eu vou pagar por uma pedra, né? Então é um pouco assim, a gente teria uma série de mitologias já, né, que eu acho que um dia terão que ser escritas, né, que retratam uma mentalidade um pouco, eu vou dizer nossa, sabe, eu me boto nessa história também, né, eu não estou me botando fora da cidade. Fine. Except for one thing more. A final touch. Yeah, what's that? Tá esquentando a história. É isso que tá só no comecinho. A dona pedindo demolição. Será que a população vai lutar pelo seu patrimônio histórico? Isso nós vamos ver no próximo capítulo. Um bacio a tutta la gente. Itália, Brasile, amo vocês. Mio cuore.
tutta la gente, arrivederci. Posso ir para trás já? Já posso?